Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Guardando os irmãos e as irmãs estarem entrando aí. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Jesus, porque vocês estão se conectando aí. Paz do Senhor, amados. Deus abençoe vocês. Quero começar a orar com você, para que o Espírito Santo de Deus comece a mexer com o teu coração, alcançar seu coração, alcançar o seu espírito, e que você comece a se conectar com o reino de Deus, para que nessa tarde você receba tudo aquilo que o Senhor deseja entregar para mim e para você. Eu creio que nessa tarde chuvosa, de frio, e que nós não entendemos os propósitos do Senhor, mas quem sabe uma forma de Deus nos conectar com Ele, através do teu poder, através do teu Espírito, para que nós possamos receber de Deus tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar hoje. Paz do Senhor Jesus, para você que está entrando aí, ansiosa por essa ministração. Eu também estou ansiosa para que o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós as suas bênçãos. Eu quero começar fazendo uma oração com você, e se você puder colocar a mão no seu coração, fechar os seus olhos, eu quero orar pedindo a Deus essa graça. Pai, em nome de Jesus, nós damos início agora a esta sala de vídeo, a esta live. Mas, Pai, que não seja o meu coração, o meu desejo, a minha vontade, mas o teu desejo, a tua vontade, Senhor. Nós nos rendemos ao teu desejo, ao teu querer, ao teu senhorio. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor envie os seus anjos, os seus ministros, para ministrar em nosso espírito, para alcançar, para estarem acampados ao nosso redor, para que em cada casa, em cada lar, o Senhor envie os teus anjos, guerreiros, guardiões, das legiões de anjos celestiais do Senhor, para nos proteger, Senhor. E que no ambiente, na atmosfera em que estivermos, Pai, seja uma atmosfera de glória, seja uma atmosfera de poder, uma atmosfera de virtude, uma atmosfera de bênção, uma atmosfera de paz, uma atmosfera de amor, uma atmosfera de entendimento, uma atmosfera de sabedoria, de conhecimento. Que nessa tarde, Deus, o nosso espírito possa estar aberto ao direcionamento do teu Espírito. Que o Senhor, meu Deus e Pai, comece a mover os corações das suas filhas nessa tarde, para que, compreendido, Senhor Jesus, a ouvir a tua voz, esse Espírito, Senhor Jesus, que o Senhor colocou o fôlego de vida, possa se render aos teus pés, e tu possa ser, Espírito Santo de Deus, a primazia de todas as coisas, a primazia daquilo que é mais importante em nossa vida, Senhor. Quer nos conectar com o teu reino. Pai, que venha sobre nós o teu reino nessa tarde. E que nós possamos receber do Senhor todas as bênçãos dos céus. Que nessa tarde o Espírito de Deus te conceda a força, a inteligência espiritual. Que nessa tarde o Espírito Santo de Deus alcance o teu espírito. Mas eu quero profetizar sobre a tua alma. Que nessa tarde a tua alma seja curada, a sua alma seja liberta. E que se existir alguns laços, se existir algumas ferpas, se existir alguns dardos inflamados do maligno, elas possam ser retirados agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E você possa se sentir em liberdade. Que a tua alma seja livre das angústias, das tristezas, das dores, das decepções. Que suas feridas sejam curadas. Que nessa tarde as cicatrizes, elas sejam a presença de Deus. Que o poder do Espírito Santo seja com você. E que você receba a virtude do Espírito. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém.
Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus para você que entrou agora, para você que está aí no Facebook da Livres Adoradores, você que está aqui na minha página, Deus abençoe você. Nós estamos falando sobre os 7 Espíritos de Deus, sobre o candelabro. E então eu quero, baseado na palavra de Isaías, capítulo de número 11, pega para minha Bíblia ali, por favor. Baseado na palavra do Senhor em Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 2. Eu quero iniciar ministrando sobre a sua vida esta palavra. Nós estamos falando sobre o candelabro, que significa os 7 Espíritos de Deus. E o Espírito Santo do Senhor me deu esse seminário. E esse seminário tem abençoado muitas vidas, tem abençoado muito minha vida. Eu tenho sido ricamente abençoada por esse seminário, por essas revelações do Espírito Santo. Coisas que às vezes nós não compreendemos, mas só com a inteligência espiritual nós somos capazes de compreender. Hoje você vai entender um pouquinho sobre a inteligência espiritual. A palavra de Deus em Isaías 11, 2 diz assim: e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito que dá sabedoria, entendimento, que é a inteligência, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados e com justiça tomará decisões em favor dos pobres com suas palavras, como se fosse um cajado. Ferirá a terra como o sopro de sua boca e matará o ímpio. A palavra de Deus está dizendo que o candelabro, ele significa os 7 Espíritos de Deus. O Espírito do Senhor estará sobre ele. A haste central, ela significa o Espírito Santo, o Espírito da excelência, o Espírito da virtude, o Espírito do poder, o senhorio, a soberania, o Espírito Santo, o executor da boa obra de Deus na terra. O Espírito do Senhor, o Consolador, aquele que foi estabelecido na terra por Jesus Cristo, o seu próprio poder, o seu próprio Espírito. Esta haste central, ela representa o Espírito Santo. Esta haste, que é um dos 7 Espíritos de Deus que está sobre ele. Essa haste central é a sabedoria. É o Espírito da sabedoria no Espírito Santo de Deus. É a sabedoria que sai do Espírito Santo de Deus. Essa outra haste é a inteligência. É a inteligência que sai do Espírito Santo de Deus. É uma virtude que sai do Espírito Santo de Deus. Esta outra haste é o conselho. O Espírito do conselho. Esse aqui é o Espírito da fortaleza, que sai do Espírito Santo de Deus, que é derramada sobre os filhos. Todos esses 7 Espíritos sobre o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus dotado. O Espírito Santo de Deus que tem sobre si esse Espírito da sabedoria, esse Espírito da inteligência, esse Espírito do conselho, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento de Deus, é o que está mais próximo, e o Espírito do temor. Veja que o conhecimento e o temor estão perto do Espírito Santo de Deus, mais profundo do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito da inteligência espiritual, que é o que nós precisamos enxergar, aprender e entender para poder discernirmos as coisas. Então eu gostaria de falar para você sobre
o que nós temos pela psicologia. Temos aqui conosco uma psicóloga que está aí conectada. Paz do Senhor Patrícia, paz do Senhor Vilminha, paz do Senhor Raquel, paz do Senhor Tânia, Aninha, lá do interior de São Paulo. Um abraço bem grande para você. Quem mais está aí comigo? Rosângela, nossa psicóloga, está aqui, que linda. Um abraço grande no seu coração. Edvanês, paz do Senhor, querida, tem me acompanhado aí todas as terças-feiras. A Vilma, um abraço, Vilma, feliz de te ver ontem. E outras pessoas aqui comigo, a Consuelo. Deus abençoe você. Quero falar sobre a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? São as competências da chamada inteligência emocional. É a autoconsciência, a capacidade de reconhecer as suas próprias emoções. A autoconsciência, estou falando de inteligência emocional, estou falando das emoções. A nossa psicóloga que está aqui, se eu errar, ela me ajuda. São a autoconsciência, a capacidade de reconhecer as próprias emoções. Então eu vou ter uma inteligência emocional que me dará uma autoconsciência, onde me dá a capacidade de reconhecer quais são as minhas emoções. O que é a emoção que está atuando em mim. A autorregulação, a capacidade de lidar com as próprias emoções. Aquele controle que você consegue. Então ela está na autorregulação. A automotivação é a capacidade de se motivar e de se manter motivado. Sabe aquele momento assim que você está motivado a fazer alguma coisa? É a automotivação, a inteligência da automotivação. A inteligência da empatia é a capacidade de enxergar as situações pela perspectiva dos outros. Isso é a inteligência. Capacidade de enxergar as situações pela perspectiva dos outros. E habilidades sociais, que é a capacidade envolvida na interação social. Esse conjunto de inteligência emocional é que atua em nós como seres humanos. Mas ela não é suficiente. Embora ter sido dada por Deus na criação do homem, ser habilidades dadas por Deus para atuar na nossa humanidade, ela não é capaz, ela não nos dá capacidade para vivermos as coisas espirituais. Se nós trouxermos as coisas espirituais para as nossas emoções naturais, nós não teremos como compreender as obras do Espírito. Porque as obras do Espírito, como diz o apóstolo Paulo, só se discernem espiritualmente. A Bíblia diz assim que o homem carnal, ele discerne as coisas naturalmente. O homem espiritual discerne as coisas através do Espírito Santo. Então a minha inteligência emocional e a minha inteligência natural, ela não me dá o direito, ela não me dá o favor, ela não me favorece para que eu tenha o discernimento, para que eu tenha o entendimento das coisas espirituais de Deus. Mas uma das habilidades do Espírito Santo, uma das virtudes do Espírito Santo, um dos 7 Espíritos de Deus, é a inteligência espiritual. E essa inteligência espiritual, ela não tem nada a ver com a capacidade de desenvolver algo espiritual de forma natural. Eu vou te explicar. Não tem como você querer desenvolver o seu ministério, não tem como você querer desenvolver uma mensagem, não tem como você querer desenvolver um estudo, não tem como você desenvolver nada no reino de Deus para se tornar espiritual, que seja com a sua habilidade ou com a sua inteligência natural. Tudo isso tem que ser realizado através da inteligência espiritual.
que essa é uma capacidade dada pelo poder, pela virtude do Espírito Santo de Deus a cada filho. Ou seja, todos nós temos, todos nós renascidos de Deus, todos nós que nascemos de novo, nós temos essas habilidades dentro de nós, porque o Espírito de Deus está dentro de cada um de nós. Então é assim, se o Espírito de Deus está dentro de nós, então nós somos dotados dos 7 Espíritos de Deus, que são as 7 habilidades do poder de Deus. A inteligência espiritual, ela é movida, ela é desenvolvida através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, para que você reconheça a sua capacidade da inteligência espiritual, você vai precisar gerar dentro de você algumas convicções. Isso é muito importante você prestar atenção. Para você ter o entendimento de que existe, de que está aí a inteligência espiritual, você precisa ter algumas convicções. Você vai gerar algumas convicções dentro de você. Você vai ter que ter algumas certezas dentro de você. É entender que você, entender o que você sabe, além da informação ou do aprendizado da palavra de Deus, aquele entendimento, aquela tua capacidade, ela precisa ser rendida ao Espírito Santo. Então, você entende, você aprende, você lê, você passa por um curso de teologia, você passa por um estudo, você faz uma leitura da palavra, mas tudo isso, ela precisa ser revertida, você precisa ter a convicção de que para você entender essas coisas espiritualmente, você precisa da inteligência espiritual. Porque senão você vai ler todo um texto, todo um contexto, vai montar uma pregação, vai montar um estudo, vai passar por uma sala de aula, vai passar por uma sala de estudo, você vai receber conhecimento, você vai receber a informação, mas você não vai conseguir desenvolver nada disso no campo, no âmbito espiritual. Para que isso seja revertido ao campo espiritual, você tem que ter a convicção de que será através da inteligência espiritual dada pelo Espírito Santo. Então você vai render as suas emoções ao poder de Deus, para que através da inteligência espiritual você desenvolva essa graça de ter um entendimento espiritual. Então você começa a enxergar as coisas espiritualmente. Se o apóstolo Paulo diz que o homem natural discerne as coisas naturalmente, o que significa? Que o homem natural, sem a inteligência espiritual, tudo que ele aprender, tudo que ele entender, tudo que ele estudar, ele vai levar para o campo natural, ele vai enxergar as coisas naturalmente, ele vai discernir como se fossem coisas comuns, coisas naturais, coisas corriqueiras, coisas que acontecem. Mas o homem espiritual, ele não consegue viver dentro dessa naturalidade. Ele atua através da inteligência espiritual, ele reverte tudo isso para a espiritualidade. Então a palavra que você aprende, o estudo que você faz, tudo tem uma profundidade, tudo tem um propósito. Você consegue discernir, você consegue separar o que é natural do que não é espiritual. Você tem aquele intelecto espiritual que te faz entender as obras espirituais de uma palavra, de uma revelação, de um entendimento. Isso é a inteligência espiritual. Veja o que diz a palavra de Deus. Em Colossenses 2, 3. Vai ser colocado aí para você. Colossenses 2, 3. Diz: nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. No Espírito Santo de Deus está oculto a inteligência espiritual, está nele a inteligência espiritual, e está oculto, escondido nele
a inteligência espiritual. E ele vai entregar, ele vai desenvolver em mim e em você como filhos, porque somos o templo, carregamos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Então essa inteligência espiritual é desenvolvida por ele, porque está oculto nele. Ele não vai nos dar na proporção que nós queremos, mas na proporção que precisamos. Ele desenvolve em nós na proporção que precisamos. Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 17, fala da inteligência espiritual. Tiago, capítulo 3, versículo 17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois ela é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Vou repetir para você frisar aí. A sabedoria espiritual que Tiago fala, ela vem do alto e antes de tudo ela é pura. É uma inteligência pura. Não é misturada com nenhum tipo de emoção, ela é pura. E depois ela é pacífica. Ela é pacificadora. A inteligência espiritual te dá a habilidade de ser pacificadora. Quando você desenvolve o dom, aliás, o fruto do Espírito Santo, então esse fruto, ele faz parte da inteligência espiritual. Porque ninguém que é natural consegue ter o fruto, desenvolver o fruto do Espírito. Só quem desenvolve o fruto do Espírito é quem é espiritual. Então o fruto do Espírito são as virtudes da inteligência espiritual. Então Tiago está dizendo isso aqui, dentro desse mistério e revelação. Ele está dizendo, ela é pacífica, ela é amável. Amável não é bom, é além. Ela é amável, ela é compreensiva. Dá para se compreender e desenvolver a compreensão. Ela é cheia de misericórdia, ela nos dá a habilidade de ter a misericórdia que é além da bondade. Misericórdia vai além da bondade. Bondade, ela é limitação. A misericórdia vai além da bondade. E de bons frutos. De tudo que nós semeamos através da pureza, da misericórdia, da pacificação, nós colhemos bons frutos. Ela é imparcial, ela não tem parcialidade, ela é imparcial e ela é extremamente sincera. Então a inteligência espiritual, amados, dada pelo Espírito Santo, dá todas essas habilidades para mim e para você, nos tornarmos uma bênção. Nós não somos uma bênção porque nós aceitamos Jesus. Nós não somos uma bênção porque entregamos nossa vida para Deus. Nós somos uma bênção porque o sete Espírito do Senhor está sobre nós, desenvolvendo em nós todas essas habilidades. O Espírito Santo de Deus, com os sete Espíritos que atua sobre ele, aliás, através dele, atua sobre nós, porque somos regenerados no Espírito. O Espírito Santo de Deus não poderia desenvolver nada na nossa alma neste nível de sete Espíritos. Porque a nossa alma, ela é reflexo. Ela só recebe o reflexo daquilo que o nosso espírito recebe de Deus. Então o nosso espírito, ele é regenerado quando aceitamos a Cristo, quando nos entregamos a Jesus, quando somos chamados, quando somos batizados pelo Espírito Santo. Nosso espírito, ele é regenerado e então o Espírito de Deus, com os sete poderes,
ele começa a atuar no nosso espírito e a nossa alma, ela recebe esses frutos. É o que Tiago está falando. A nossa alma, ela recebe esses frutos e então ela vai se transformando na medida em que o nosso espírito regenerado recebe as obras do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele não pode atuar na nossa alma, porque a nossa alma são as nossas emoções. E ele não poderia atuar nas nossas almas, sendo que ela não é regenerada, ela está em processo de regeneração. Então ele atua no nosso espírito, no campo do nosso espírito. Se somos tricótomos, espírito, alma e corpo, ele atua no nosso espírito. E a inteligência espiritual é a habilidade que o Espírito Santo de Deus nos dá de transformar aquilo que recebemos de Deus naturalmente em coisas espirituais. Tiago 3,17 diz isso. O que Tiago estava dizendo é que a inteligência espiritual é a virtude dada pelo Espírito Santo de você, desenvolver dentro de você a capacidade de exercer a revelação da palavra de Deus. Quer que eu te fale uma coisa? Até para você compreender esse seminário, ele precisa ser compreendido com a inteligência espiritual. Senão você vai sair desse seminário dizendo assim, não entendi nada. Mas hoje nós vamos orar, nós vamos interceder pela tua vida, interceder pela tua vida espiritual, para que o Espírito Santo de Deus ative a inteligência espiritual sobre você. Você vai passar a ser uma pessoa totalmente voltada ao Espírito Santo, compreendendo as obras do Espírito, tendo revelações de Deus, compreendendo essas revelações, tendo discernimento, compreendendo o discernimento, agindo com misericórdia, com pureza, com sinceridade. E então o reflexo do seu espírito que você vai receber hoje do Senhor, ele atuará na tua alma e você vai ver completamente a mudança. Não existe nenhuma vez em que esse seminário é ministrado que alguém não é transformado pelo poder de Deus através dos 7 Espíritos. E eu creio nisso. Sem a sua inteligência espiritual, você não consegue desenvolver, você não consegue entender revelações. A inteligência espiritual, ela te dá a habilidade de compreender, de ler a revelação do Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus traz uma revelação a alguém e esta pessoa, ela entende que foi uma revelação do Espírito Santo, mas ela tem esse entendimento, ela diz assim, ai, Deus me deu uma revelação, mas eu não sei se é de mim ou se é de Deus. Então o Espírito Santo, ele derramou uma habilidade sobre você, ele te deu uma revelação para que você entenda ela através da inteligência espiritual. Sem essa inteligência espiritual, você não consegue entender as revelações de Deus. Mas através de hoje, através desse momento, o Espírito te conectou aqui para ser ativado dentro do seu espírito uma inteligência espiritual com uma capacidade tão grande, uma habilidade tão grande de você entender e compreender a partir de hoje todas as revelações do Espírito Santo de Deus dentro da tua vida. Em nome de Jesus. Para você poder discernir o que é revelação, que significa revelação, algo esclarecido por Deus. E se separar do que é ser natural, você precisa de ter essa inteligência espiritual. Revelação é algo esclarecido por Deus. Lembre-se de que ele é sincero, honesto e verdadeiro. A inteligência espiritual faz você compreender que a informação natural não te mostra. Ou seja, não dá para você receber uma informação. Então, toda a informação que você receber da palavra, vamos supor, você lê um texto e você compreende o texto. Vamos colocar um texto aqui, aonde Pedro pede a Jesus se ele pode andar sobre as águas. E Jesus dá para ele uma palavra e diz, se tu creres, pode vir. Então Pedro anda pelas águas e depois ele se afunda. Dentro desse texto existem várias lições, várias formas de tratamento de Deus com a minha vida e com a tua vida. Deus quer nos ensinar algo. Mas para que eu entenda esses ensinamentos, eu posso trazer essa informação para minhas emoções,
e através delas eu compreender aquilo que eu quero compreender, ou eu atuar sobre essas revelações com a inteligência espiritual e transformar isso no entendimento espiritual para a minha vida, então ser acrescentada, receber maturidade, entendimento sobre aquela revelação dada por Deus através de um texto. Não sei se você está entendendo, mas nenhum texto da palavra se discerne naturalmente, porque ela é palavra de Deus e ela só se discerne espiritualmente. Então, para você ter esse discernimento, você precisa atuar dentro de um texto, um contexto, uma frase, uma palavra com a sua inteligência espiritual. E aí, então, você vai ser uma pessoa rica no conhecimento. Você vai crescer na graça e no conhecimento. A inteligência espiritual também é te dada a habilidade de desenvolver misericórdia. Que coisa interessante. Eu sempre imaginava que misericórdia era você se compadecer de alguém. Mas isso, amados, qualquer pessoa pode desenvolver bondade. E nem todos podem desenvolver misericórdia. A maioria das pessoas que são pessoas boas, boas índoles, de coração bons, independente da sua religião, ela pode desenvolver bondade. Ela é uma pessoa boa, então ela atua no campo da bondade, ela gosta de fazer o bem, ela gosta de ajudar as pessoas, ela gosta de sempre cumprir a palavra de Deus, abençoar o próximo. Mas misericórdia vai além de bondade. Porque a misericórdia, ela continua atuando com o mesmo coração de sinceridade até sobre aquilo que machuca seu coração. Misericórdia não é uma ação natural. Não é uma ação emocional. Misericórdia não. Bondade sim. Misericórdia não. Misericórdia é uma ação totalmente espiritual. Ela já diz misericórdia, a bondade acima da miséria. Então você atua no campo da misericórdia, atua com a misericórdia em cima de uma miséria, mas sem limites. Você atua, você age, você faz, você perdoa, você ama, você ajuda, você socorre, sem medida. Isso é misericórdia. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia de Deus atua sobre a nossa miséria. E nós atuamos com a inteligência espiritual na miséria dos outros. Com amor, com perdão, com graça, com alegria, com paz, com ajuda, com socorro, acima da miséria de alguém. Se nós ofendemos Deus muitas vezes com nossos pecados e Ele continua com sua misericórdia, com a inteligência espiritual nós temos o direito de atuar com misericórdia sobre a miséria de alguém. E isso é poderoso e nos torna pessoas melhores. Amém? Ela te dá habilidade para superar as dificuldades com a capacidade que você não tem. Olha que coisa linda. A inteligência espiritual, ela te dá capacidade de você atuar sobre as suas dificuldades com a capacidade que você não tem. Às vezes você vive uma situação muito difícil, passa por uma guerra, Leninha, muito difícil, passa por uma dificuldade, amadas, muito difícil, mas a inteligência espiritual te dá a habilidade de se mover sobre ela. Você ultrapassa aquela condição, aquela dificuldade, aquela situação, porque se você for tentar ultrapassar com as suas emoções, com a inteligência emocional, você pode até conseguir chegar em algum lugar, mas você não rompe.
para você romper essas dificuldades que você rompe, passar por essas dificuldades que você passa, sem saber como você conseguiu passar, você só ultrapassou e só passou com a inteligência espiritual que o Espírito Santo de Deus te dá. Isso é glorioso. Vencer as dificuldades com a incapacidade que temos de vencer, mas vencer através da inteligência espiritual. É a capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá de vencer as nossas dificuldades. Ela te leva a viver uma vida espiritual superando o seu intelecto. Olha aqui, outra forma fantástica da inteligência espiritual. Ela te traz, ela desenvolve, ela te dá a habilidade de desenvolver uma vida espiritual acima do seu intelecto, acima da tua inteligência natural. Por que a Bíblia fala que a letra mata e o espírito vivifica? É sobre isso que a palavra está falando. A letra mata, mas o espírito vivifica. De forma nenhuma a Bíblia está dizendo que nós não podemos aprender, que nós não podemos fazer cursos, teologia e aprender, ter conhecimento, de forma nenhuma. A Bíblia só está falando que sem inteligência espiritual tudo isso fica morto. Então a inteligência espiritual, ela te dá a habilidade de viver uma vida espiritual acima do seu intelecto, sua inteligência, do seu conhecimento natural. Ela também te dá o direito de se superar através do conhecimento. Tem gente que é muito sábio, tem muito conhecimento, conhece Bíblia de frente para trás, de trás para frente. Tem gente que tem uma sabedoria muito grande dada por Deus, mas ela precisa atuar nessa sabedoria com inteligência espiritual. A sabedoria é um conhecimento, a inteligência é a ação, é o poder, é a habilidade de você viver todo esse conhecimento. Amém? A inteligência espiritual é a forma do Espírito Santo de Deus te fazer a ser uma bênção e te levar a ser o que Deus desejou e planejou para você. Ele te leva a ultrapassar os limites humanos. É uma das coisas, uma das habilidades, uns dons do Espírito, dos 7 Espíritos de Deus mais poderoso para nós. Um deles, porque os 7 são maravilhosos, mas a inteligência espiritual nos dá toda essa capacidade, habilidade de atuar com misericórdia, de ultrapassar nossos limites naturais, de nos transformar num homem espiritual, de nos dar entendimento das revelações, de nos levar a um plano maior com Deus, de nos aproximar e reconhecermos e conhecermos todas as obras do reino de Deus. Eu estou dizendo do reino, conhecimento de Deus, nós vamos estudar um pouquinho para frente. Eu estou falando das obras do Espírito, eu estou falando da vida espiritual. Inteligência espiritual é para atuar no campo da vida espiritual. Conhecimento de Deus é um dos 7 Espíritos, nós vamos estudar um pouco mais para frente. A inteligência espiritual é a forma de o Espírito de Deus te fazer ser uma bênção. Ele te leva a ser o que Deus desejou, ele te leva a ultrapassar os seus limites humanos e ele te leva acima das suas emoções. Ela é que não permite você pregar com a mente humana. A inteligência espiritual é ela que não permite que você ministre, que você pregue e nem que você ore com a mente humana. Olha, a Bíblia diz que nós não sabemos orar, porque não oramos como convém. A Bíblia diz que nós temos o Espírito de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está dizendo, vocês precisam aprender a orar com a inteligência espiritual, porque a inteligência espiritual, ela é a capacidade, a habilidade
de fazer vocês entrarem na dimensão do Espírito e te dar a habilidade de não falar com palavras humanas, não pregar com emoções, não ministrar com emoções, não aconselhar com emoções, mas fazer tudo debaixo do discernimento e direcionamento da inteligência espiritual do próprio Espírito Santo de Deus. Ela que nos dá essa habilidade. Então ela não permite que a gente prega com a mente humana. Quando você prepara um texto para pregar, a pastora Débora está aqui com a gente, Deus abençoe a pastora Débora. A irmã Tânia, do departamento infantil, vai ministrar para as crianças. Nós precisamos entender isso. Se nós fazemos isso com as nossas emoções, então nós não vamos levar a mensagem necessária para a alma de ninguém. Nós vamos levar a mensagem para a emoção, para a alma. Aliás, nós não vamos levar para o espírito de ninguém. Nós só vamos conseguir levar a ministração, e o entendimento, o estudo para a alma. Deixa eu explicar melhor. Se você não atua com a inteligência espiritual, mas você prepara um estudo, prepara uma pregação, e você trabalha isso com as suas emoções, você só consegue alcançar a alma. Você jamais vai conseguir alcançar o espírito de alguém. O espírito de alguém você só consegue alcançar com a inteligência espiritual do Espírito de Deus que atua dentro de você. Mas isso é capaz. Isso é poderoso. E nós conseguimos. Muito simples. Pegar um texto, pegar um estudo, pegar uma pregação e render ao Espírito de Deus. E render a inteligência espiritual, orar e dizer: Espírito Santo, me dá inteligência espiritual para ministrar essa palavra, esse estudo, esse conselho, essa ajuda. Espírito Santo, me dá inteligência espiritual agora para que eu possa orar e alinhar com o coração de Deus. Ele te faz entender com a mente de Cristo. A inteligência espiritual, ela é conectada com a mente de Cristo. A palavra do Senhor diz assim que nós temos que pensar, que todo o nosso pensamento tem que estar conectado com o reino de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, da onde está o Pai da luz. Ele está dizendo assim, nosso pensamento tem que estar, nossa mente tem que estar algemada à mente de Cristo. Quando nosso pensamento, nossa mente, nossos pensamentos estão conectados com a mente de Cristo, nós vivemos através da inteligência espiritual. Ele tem a capacidade de te fazer viver no Espírito. A inteligência espiritual, ela é a única forma de te fazer viver no Espírito. Sabe o que é viver no Espírito, amados? É você estar na terra, é você caminhar na terra, é você estudar na terra, é você trabalhar na terra, é você cuidar da tua casa na terra, cuidar do teu filho na terra, ligado no Espírito 24 horas por dia. Tudo que você faz em espírito com Deus. Você anda no Espírito. Está lavando louça, você está falando em línguas, você está trabalhando, você está falando em línguas, você está aconselhando, você está falando em línguas, você está orando no Espírito, você está conectada com a mente no Espírito, você não está voltada para as coisas da carne, para as obras da carne, mas você está andando no Espírito, conectado com o Espírito, porque a Bíblia diz que nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele, ou seja, nós estamos aqui, mas vivemos com a inteligência espiritual conectados com Deus. Ele te dá o direcionamento. A inteligência espiritual te dá o direcionamento de receber o poder de Deus. Sabe aquele momento em que você está atuando ali em oração, no trabalho, de repente você sente o poder de Deus sobre a tua vida? A inteligência espiritual, ela te faz entender que aquilo que você está vivendo, sentindo, é poder de Deus, é virtude de Deus, é a glória.
é o Shekinah, é a presença. Sabe, quando o Espírito de Deus ele atua em nós, ele se apresenta a nós, ele se move em nós, ele toca em nós. Então nós conseguimos sentir que é o Espírito Santo somente através da inteligência espiritual. Porque a emoção não discerne que é o Espírito Santo. Ela pode dizer assim, ai, senti um arrepio, senti um calor, senti um frio. Isso é emoção. Mas quando a inteligência espiritual, ela te dá o direito de discernir que aquele toque é do Espírito Santo, então você recebe no seu espírito. E tua alma e teu corpo é favorecido por isso. Ele te dá a capacidade de crescer na graça e no conhecimento, como eu já falei. A informação, o entendimento, o estudo, ela se transforma nas obras do reino. E você enxerga tudo o que você está vivendo, aprendendo e discernindo é do reino, vem do reino, pertence ao reino. E ela te dá a habilidade de desenvolver dons e frutos. Eu já estou quase encerrando, porque eu quero ter um tempo de oração. Mas olha que coisa interessantíssima. A inteligência espiritual, ela te dá habilidade para desenvolver o fruto do Espírito. E ela te dá a condição necessária para desenvolver os dons. Se não for pela inteligência espiritual que o Espírito de Deus nos dá, se o Espírito de Deus rege em nós, todos esses espíritos, então esse poder de Deus que está em nós, atua em nós, nos habilita, nos dá habilidade para desenvolver os dons e principalmente o fruto. Amor, alegria, paz, bondade, fé. Os 9 frutos do Espírito. Ele é a habilidade que o Espírito Santo de Deus nos dá de desenvolver através da inteligência espiritual. Se fosse pela inteligência emocional, nós não conseguiríamos nada, porque ele fica na humanidade. Então, quando alguém pisar no teu calo, você esquece a longanimidade e você é olho por olho, dente por dente. A inteligência espiritual, ela atua acima, ela rompe as suas emoções. O fruto do Espírito não é desenvolvido com as emoções, não é desenvolvido na alma, é desenvolvido no Espírito regenerado. Então você era má, você se transforma numa pessoa boa. Você era infeliz e você passa a ter uma felicidade inexplicável. Você era triste e você passa a ter uma alegria dentro de você sem você conseguir entender. Você era incrédula e você passa a desenvolver uma fé. Você era irada e você passa a ser longâmina, benigna. E tudo isso acontece no seu espírito regenerado. Porque a alma é a emoção e a alma recebe o fruto de tudo isso, o reflexo de tudo isso. E aí as nossas emoções, elas começam a ser transformadas, porque o nosso espírito regenerado recebe o fruto do Espírito Santo. Através da inteligência espiritual, ela é o meio que nos faz compreender todas essas coisas. Se eu não tivesse a inteligência espiritual, eu não teria como estar passando, ensinando ou ministrando esse seminário, porque não pode ser pela minha emoção. Mas se é pela inteligência espiritual que você tem, que eu tenho, então nós nos conectamos com o Espírito de Deus e ele nos desenvolve dentro de nós a habilidade de entender tudo isso. É sobre a inteligência espiritual que o Espírito de Deus atua sobre nós, ultrapassando nossos limites humanos. Ele não poderia desenvolver em nós nada espiritual sobre o nosso intelecto humano, pois não atingiria o objetivo espiritual na dimensão do seu poder. Ou seja, se ele fosse trabalhar comigo e com você, dentro do nosso intelecto humano,
dentro do nosso intelecto emocional, ele jamais iria conseguir nos transportar, ultrapassar, nos fazer ultrapassar a nossa humanidade. Nós iríamos viver como seres humanos emocionais, dotados de grandes emoções que somos, mas só atuaríamos no campo da emoção, da inteligência emocional. Uns com intelecto maior, outros com QI um pouquinho melhor, outros têm mais informação, outros têm menos informação, mas sobreviveríamos. Com a inteligência espiritual, nós vamos além do que somos, além do que podemos, além do que pensamos e além do que conseguimos. A inteligência espiritual nos leva além, nos transporta além. Ela nos leva para o plano espiritual. Ela nos leva para a dimensão do reino de Deus. Ela nos tira da terra e nos transporta para o reino da glória de Deus. Nós adentramos e vivemos lá, sendo dotados de inteligência espiritual, sendo dotados da bondade, sermos dotados de todas as habilidades de Deus através da inteligência espiritual. É com a inteligência espiritual que você desenvolve a sua vida em espírito com Deus. Amém? Tudo isso eu tenho marcado e quem sabe um dia, depois que tudo isso passar, a gente possa fazer um seminário presencial em algumas igrejas, na minha igreja, convidar você para participar de tudo isso. Mas eu creio que a partir de hoje, o Espírito de Deus vai começar a atuar, a habilitar, a mexer com a tua inteligência espiritual, ativar a sua inteligência espiritual. Amados, uma coisa eu sei, e é bom que você saiba, e você precisa aprender isso. Inteligência espiritual, ela só atua, ela só te dá o direito de exercer ela. Espírito Santo de Deus, guarda isso no seu espírito. Espírito Santo de Deus, o poder maior, a haste central, a grandeza, a força maior, o grande eu sou dentro de nós, só nos permite atuar na inteligência espiritual através da humildade. Se você recebe de Deus a inteligência espiritual, quanto maior foi o nível de inteligência espiritual que você receber de Deus, maior vai ser a sua humildade. Nenhum filho de Deus, ninguém atua com inteligência espiritual misturado com soberba. Não funciona. A humildade, ela é a chave que ativa a inteligência espiritual. Deus não daria uma inteligência além da natural, além da emocional, além da natural, além do QI humano, para que essa inteligência espiritual fizesse de você alguém melhor que alguém. Mas ela vai te dar uma habilidade tão grande. E tudo que a inteligência espiritual te der vai ser para o teu benefício e para o benefício do próximo. Para o teu benefício e para o benefício do próximo. Nunca, ninguém que tenha inteligência espiritual é soberbo. Porque a soberba impede, ela fecha a porta, ela levanta a muralha que impede a inteligência espiritual de atuar. Então, quando você vê alguém muito inteligente espiritualmente, você pode procurar humildade, porque soberba impede
o agir do Espírito Santo de Deus na inteligência espiritual. Jesus não nos daria, o Espírito de Deus não nos daria uma inteligência espiritual que é capaz de nos levar acima da nossa humanidade para sermos melhor que ninguém. Então todo ser, todo filho, toda filha dotada de inteligência espiritual, existe uma medida de humildade muito intensa. E isso é o que eu quero orar por você agora. Nós vamos orar. Eu quero pedir a Deus que atue, que ative a sua inteligência espiritual. Então, em primeiro lugar, eu preciso orar com você para que você peça perdão a Deus. Porque muitas vezes a gente quer atuar no reino de Deus com as nossas emoções. A gente quer fazer acontecer, a gente não permite Deus nos usar, a gente quer usar Deus para as coisas acontecerem. Então nós agimos com a nossa inteligência emocional. E nós ofendemos o coração de Deus. Nós ofendemos o Espírito Santo. Nós lutamos contra um dos 7 Espíritos de Deus. Então, em nome de Jesus, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo. E se arrependesse agora, porque talvez você entendeu assim, eu sei tanto, eu faço tanto, eu sou muito abençoada, eu sou muito cheia da glória, eu sou uma bênção, isso é soberba. Então eu gostaria que você se rendesse ao Espírito Santo junto comigo, porque nós precisamos fazer isso de tempos em tempos, para que a misericórdia de Deus nos alcance e nós sejamos misericordiosos. Vamos orar? Coloca a tua vida diante de Deus. Se você disser, não, pastor, eu não sou soberbo, você já está sendo. Humildade vem do Espírito. Ore comigo. Vamos fazer a primeira etapa de oração. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti. Nós te pedimos que esta unção de inteligência venha sobre nós, e para que venha, nós te pedimos perdão agora, por atuar com as nossas emoções, por tentar fazer o teu reino acontecer através das nossas emoções, e enganar a nós mesmos, Senhor, achando que as nossas emoções estão dando resultado no nosso ministério, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa. Nós te pedimos em nome de Jesus, pedimos que os seus anjos sejam enviados para recolher todo o fruto das nossas emoções, para que o lugar fique preparado, para que o fruto da humildade e da inteligência espiritual seja colhido por Ti e colhido por nós também. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa a nossa humanidade, as nossas fraquezas, perdoa as nossas ignorâncias, perdoa em nome de Jesus. Que o Senhor recolha e apague agora toda a soberba da nossa vida. Em nome de Jesus, toda a soberba da nossa vida, Senhor, recolha agora e apague. Em nome de Jesus, e leva para o lugar determinado, aonde o Senhor determinar. Que os teus anjos sejam removedores agora de toda a soberba da nossa alma, que eles possam tocar na nossa alma através do teu Santo Espírito e remover a soberba que impede que a inteligência espiritual atue sobre nós, em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero convidar você a colocar a mão na sua cabeça. Nós vamos orar. Eu quero fazer essa oração pela sua vida. Depois nós vamos fazer uma intercessão junto com você. Nós vamos interceder pela tua família, nós vamos interceder pelos seus filhos, para que eles tenham inteligência espiritual. Nós vamos orar pelo seu esposo, para que seu esposo tenha inteligência espiritual, sua esposa. Nós vamos orar para que toda a tua parentela, eles possam atuar com a inteligência espiritual. Você vai dizer, pastora, mas eles não pertencem a Deus, mas eles podem vir a pertencer. Porque o Espírito do Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que atua dentro de nós. Então eu quero convidar você a colocar a sua mão na sua cabeça. Você que é profissional, você que atua
no campo profissional, no campo espiritual, ministro, ministra, você que trabalha no reino, você que trabalha secular, e todas as habilidades que você tem nas mãos, todos os dons que você tem, toda a habilidade, aliás, que você tiver, você também pode atuar sobre essas habilidades com inteligência espiritual. Deus pode dar um discernimento para você, Deus pode dar uma revelação para você, trabalhar na tua vida profissional natural, porque nós podemos trabalhar, viver na vida natural agindo com a inteligência espiritual. A inteligência espiritual vai além do nosso QI, então vamos buscar isso de Deus. Quem sabe nós seremos pessoas melhores, profissionais melhores, ministros melhores, ministras melhores, através da inteligência espiritual. Vamos orar? Coloca a mão na sua cabeça. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, em teu nome agora. Em primeiro lugar, eu te peço que o Senhor remova da nossa mente toda a impureza. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que a nossa humanidade, que a nossa alma, que a nossa fraqueza, ou até mesmo o inimigo das nossas almas lançou na nossa mente, no campo de batalha. Nós te pedimos agora que seja removido, que o teu sangue passe sobre a nossa cabeça, sobre a nossa mente, que esta mente que é o centro das nossas emoções, elas sejam lavadas agora, pelo sangue carmesim, pelo sangue da purificação. Passa teu sangue sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre o centro das nossas emoções, sobre o nosso coração. Lava agora, limpa agora, Senhor. Tira a impureza, tira tudo que não te pertence, Senhor. Trabalha nesse campo espiritual, Senhor Jesus. Prepara a terra, Pai, para que nós possamos receber o melhor de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. No ato profético, você que crê, arranque aí da sua mente, jogue fora todo entulho que estava aí entulhado, impedindo você de pensar, de agir com a inteligência espiritual, que seja removido agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso são atos proféticos. Ato profético é pela fé. Retiramos em nome do Senhor Jesus. E agora eu gostaria que você colocasse a mão aqui, no centro da tua mente. Nós vamos orar agora pedindo que o Espírito Santo de Deus ative o seu espírito. Não peça para a sua alma, peça para o teu espírito, para que o Espírito Santo de Deus atue e ative a inteligência espiritual no teu espírito, porque a tua alma, ela vai viver o reflexo, ela vai sofrer o reflexo disso, e ela vai colher o fruto disso, mas precisa ser no seu espírito. Então agora, em nome de Jesus, Pai, na autoridade que nos é devida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito de Deus, nós te pedimos agora que o Senhor Espírito Santo ative a inteligência espiritual, que é parte do Senhor Espírito Santo, é a habilidade do Senhor Espírito Santo, é virtude do Senhor. Ativa no meu espírito, ativa no espírito das minhas irmãs, dos meus irmãos agora, que estão conectados comigo, ative agora. Eu sinto pelo Espírito de Deus que Deus está ativando a sua inteligência espiritual em você. O Espírito do Senhor ativando em você, no seu espírito, a inteligência espiritual que vem dele. Que toda a virtude do Espírito seja lançada no nosso espírito agora. E que a inteligência espiritual seja proveitosa para o reino, para a glória e para o louvor do nome do nosso Deus. Que você atue na tua vida profissional, que você atue na tua vida familiar, que você atue na tua vida ministerial, que você atue na tua vida de compromisso com Deus, que você atue em todas as áreas da tua vida. Que a inteligência espiritual do Espírito de Deus atuando sobre você ultrapasse as barreiras da tua humanidade e te leve para o reino, conectada com o reino, vivendo e andando no Espírito com Deus. Em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Não sei vocês, mas eu coloquei minha mão aqui e agora minha mão está queimando, minha testa também.
Isso revela que é uma revelação espiritual e revela que tanto eu como você recebemos a ativação da nossa fé espiritual. Você vai ver a inteligência espiritual te levando, te dando habilidades que você nunca teve. Você vai ficar perplexa de ver, de enxergar você atuando em algumas áreas, fazendo algumas coisas, ministrando de forma totalmente diferente de tudo que você fez, porque foi ativada em você a inteligência espiritual que faz parte dos 7 Espíritos de Deus. Esse Espírito maravilhoso, ele atua dentro de nós, amados. Sem ele, nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Agora você que tem um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, você que tem um parente que você entende que precisa de receber uma inteligência espiritual, e precisa receber Jesus, e precisa receber a força de Deus, ou você que tem alguém que já é de Deus, que verdadeiramente já aceitou Jesus, está vivendo uma vida, é ministro, é ministra, mas não tem muita sabedoria, não tem muita inteligência espiritual. Vamos interceder agora por essa pessoa, vamos orar por essa pessoa, para que essa pessoa venha de fato a viver aquilo que o reino de Deus tem para ela. Às vezes as pessoas são impedidas, não são ensinadas. Não há intercessão, não há oração para que elas recebam isso, então elas passam a viver uma vida espiritual através da emoção. Vamos orar em nome de Jesus. Coloque aí todas as pessoas que você queira. Nós estamos intercedendo, a Leninha está aqui anotando alguns pedidos de oração, e depois dessa oração, nós vamos fazer a nossa última oração, que é a nossa oração de intercessão. Mas nesse momento eu quero orar especificamente para que teu esposo, tua esposa, teu filho, tua filha, que está no Senhor, vamos separar. Agora nós vamos orar por pessoas cristãs, que não têm sabedoria, que não têm discernimento, que não atua com inteligência espiritual, que atua com inteligência emocional, que entende as obras de Deus apenas naturalmente. Vamos orar para que essas pessoas cresçam, elas amadureçam, elas sejam transportadas através da inteligência espiritual, conectados com o reino de Deus, para que Deus alinhe a vida dessa pessoa com a vontade dele. Oremos em nome de Jesus. Pai, em teu nome nós apresentamos agora essas pessoas que estão dentro de cada coração. Eu tenho o meu aqui dentro do meu coração. Eu apresento essas pessoas para ti, assim com todas essas irmãs e irmãos estão apresentando no teu reino a tua presença. Pai amado, Deus querido, Paizinho, Espírito Santo, Abba Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor ative essa inteligência espiritual sobre este homem, sobre esta mulher, sobre este jovem, sobre esta criança. Senhor, que ele passe a entender as obras do Espírito, que eles passam a caminhar no Espírito, que eles passam a aprender a ter discernimento espiritual e agir com a inteligência espiritual do Senhor. Que eles sejam sábios e conhecedores da inteligência espiritual. Que toda habilidade venha de ti através do teu Espírito sobre a vida de cada um deles. Nós oramos ativando, pelo poder que há no teu nome, Senhor, a inteligência espiritual sobre a vida dessas pessoas. Que elas se comprometam com o teu reino. Que suas vidas, que suas palavras, que suas atitudes, que suas ações sejam totalmente voltadas e equilibradas com o reino dos céus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Agora nós temos aqui os nossos pedidos de oração. Nós temos muitas pessoas que estão nos pedindo, fazendo pedido de oração. Eu quero dizer para você que eu tenho intercedido a semana toda, orado por esse caderno de oração. Levo para a igreja na quarta-feira, eu oro, eu intercedo ali. Eu gostaria que você acreditasse nisso, porque eu sei que Deus está visitando sua família, tua casa, seus parentes, seus entes queridos. Nós temos muito, eu tenho muito testemunho de pessoas que estão aqui comigo, que eu não poderia mentir, porque estão aqui comigo, que foram tremendamente alcançadas por essas intercessões de segunda-feira, por essas orações de segunda-feira. Então, em nome do Senhor Jesus, você pode acreditar que nós estaremos orando para a glória de Deus. Eu gostaria de convidar você a orar comigo agora,
para estas pessoas. Você pode estender tua mão para cá e abençoar a vida delas, em nome de Jesus. Pai, nós intercedemos agora. Nós oramos agora por cada vida, por cada alma, por cada família, por cada caso, por cada necessidade, por cada impedimento, por cada impossibilidade. Nós oramos por cura, nós oramos por aquilo que a medicina não pode fazer, nós oramos pelo impossível agora, porque nós sabemos que o Senhor é Deus que rompe barreiras. A tua palavra diz que para ti nada é impossível, não há impossível para o Senhor. Então nós colocamos tudo diante do teu altar e pedimos respostas às nossas orações. Que o teu reino venha sobre a vida dessas pessoas, sobre a família, sobre a casa, sobre os amigos, sobre a parentela, sobre os parentes, sobre os conhecidos. Que o teu reino se mova através, Senhor Jesus, da vida destas pessoas, e que o teu reino venha quebrar cadeias, grilhões, que o teu reino venha, Senhor, desatar as amarras, que o seu reino venha, Senhor, desfazer e destruir as armas contrárias, que o teu reino venha com o teu poder, com a tua glória, Senhor Jesus, desfazendo toda a armadilha, arrancando todo o dardo inflamado do maligno, libertando os cativos, libertando as mentes cativas, libertando as almas aprisionadas, libertando, Senhor Jesus, essas vidas, as suas emoções, liberando, trazendo cura na alma, cura no espírito, cura no físico, em nome do Senhor Jesus, que a tua glória se revele sobre cada filho de fé, que ouve e que busca a oração, através do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós declaramos vitória no seu pedido de oração, vitória sobre tudo o que você necessitar, vitória sobre a tua vida, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você tem sua água, pega comigo. Nós vamos tomar a água. Você pode continuar depois que acabar a live, colocando pedidos de oração. Eu saio da live, eu já vou olhar, a Leninha já anota para a gente continuar intercedendo. Amém? Se você tem seu copo de água, tem tomado comigo profeticamente, quero pedir que você se levante agora, levante seu copo de água aí, ou vá buscar seu copo de água. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz assim, que nós devemos tomar do corpo, comer do corpo e tomar do sangue. Um símbolo representativo do corpo e sangue de Jesus. E assim a palavra do Senhor diz que Jesus é a água da vida. Simbolizando agora Jesus Cristo como a água da vida. Eu quero consagrar esse copo de água diante do Senhor. Pedir que esse elemento água que foi criado por Deus seja vida no nossa alma, vida no nosso corpo, saúde para o nosso corpo, vida para a nossa alma, para que nós possamos continuar firmados no Senhor até que Ele volte. Que o poder e a virtude do Espírito Santo de Deus que cure, possa curar o teu corpo físico, a tua mente, o teu interior, todo o teu ser, em espírito, alma e corpo, em espírito, corpo e alma, em espírito, alma e corpo, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pai, eu consagro esse elemento água diante de Ti, e que ele seja transformado em vida sobre nós, vida do Senhor no nosso sangue, vida do Senhor no nosso corpo, vida do Senhor na nossa mente, vida do Senhor na nossa alma, que nós possamos ser cada dia mais filhos amados do Senhor, através da vida do Senhor em nós, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Tomemos todos, me aguarde, tenho uma palavra para você. Amém. Gostaria que você preparasse o seu testemunho. Quando nós terminarmos esse seminário, você me der uma palavra. Se você me der uma palavra de que você foi abençoada com essas lives, se você me contar um testemunho, testificar a favor de Deus, a favor do Espírito Santo do Senhor, então nós vamos buscar em Deus o continuar. Amém? Mas tem que dar frutos. Eu não tenho prazer nenhum em fazer uma obra que eu não colha frutos para Jesus. E teu testemunho é fruto para a glória de Deus.
Amém? Amados, infelizmente, eu tenho uma notícia para te dar. Espero que você me ajude, seja comigo, tenha misericórdia de mim, haja com inteligência espiritual, mas eu vou precisar mudar o dia da live. Eu não posso mais continuar com ela na segunda-feira. Então eu estou pretendendo mudá-la para quarta-feira à tarde, às 16h30. Por conta de algumas dificuldades que eu estou tendo de segunda-feira. Segunda-feira é o único dia. E aí eu estou tendo muitas dificuldades em fazer algumas coisas que eu preciso na semana, porque a minha segunda-feira também está comprometida. Então eu gostaria de canalizar para quarta-feira, às 16h30. Conto com a tua ajuda, conto com a tua colaboração, conto com a tua presença, eu conto com a tua palavra também. Se você não puder, coloca lá nas mensagens, lá no meu Facebook, entre em contato comigo, dizendo: pastora, quarta-feira eu não posso. Mas se você fizer uma força, puder me ajudar a irmos para quarta-feira, às 16h30, eu ficarei imensamente grata a você, e eu creio que esse seminário será de grande valia para o seu crescimento espiritual e para o seu elevo espiritual com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que você continue na paz do Espírito Santo de Deus, um início de noite maravilhoso, que o Espírito do Senhor continue atuando e agindo na tua vida, que você receba de Deus toda esta ação através da inteligência espiritual, que você seja ativado e que você seja uma pessoa que glorifique o nome do Senhor na terra. Um beijo, Deus abençoe você, fique na paz do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Beijo, fica na paz.